Bom dia. Bom dia, meninas. Hoje tá meio barulhentinho aqui. Deixa eu colocar essa música pra vocês. Em desespero e acelero. Opa! Eu tinha que levantar, mas eu tava ferido e sem forças pra continuar. Então, num lugar bem mais seguro, eu fui procurar. Presta atenção nessa música, meninas. Mas com muita dor, eu voltei do chão. Mas em meio à batalha, um homem apareceu e deitou do meu lado. Agitou o meu corpo e notou que eu estava muito machucado. Se você está vivendo uma guerra, presta atenção nessa música. Com fome e com medo, e ele segurou minha mão, ficou bem do meu lado o tempo inteiro. E a cada suspiro que eu dava, Bom dia. falava, não é pra dormir. Me deu um pouco de Ele não desiste de você. pra poder prosseguir. Me disse com tanta firmeza, ninguém vai morrer. Ninguém vai morrer, ninguém vai E desistir. ele olhou nos meus olhos com tanto amor, me disse assim: é que Eu não desisto de você, meu filho. E se for preciso, eu entro na guerra só pra te lembrar. Amém, Jesus. Ele entra no meio da guerra para te salvar, para te lembrar que Ele não desiste de você. Amém, Jesus. E se for preciso, eu entro no meio da guerra só pra te ajudar. Amém, Jesus. Se apoia em meus ombros, não solta, não Se apoia nos ombros do Senhor. Não tenha medo. Ele está com você nessa manhã. Ele te trouxe aqui nessa live para você aprender a orar, para você entender que não existem complicações, que você precisa usar o nome de Jesus. Mas em meio à batalha, ele apareceu e deitou do meu lado. No meio da batalha, Ele sempre está com você. Estava muito machucado. Amém, Jesus. Eu tava abatido, sangrando com sede, com fome, com medo. Doidaia. Ele segurou minha mão, ficou bem do meu lado, o tempo inteiro. E cada suspiro que eu dava, ele vinha e falava, não é pra dormir. Não é tempo de dormir, não é tempo de descansar. Me disse com tanta firmeza, ninguém vai morrer, ninguém vai desistir. Ninguém vai morrer, ninguém vai desistir. Nos meus olhos com tanto amor, me disse Tá estourando aqui, é gente. que eu não desisto De você, meu filho. E se for preciso, eu entro na da guerra. guerra só pra te lembrar que eu nunca desisto. De você, meu filho. Receba aí o abraço do Senhor nessa manhã. Receba a voz dele te dizendo que ele não desiste de você. Ele está no meio da guerra para te ajudar. E ele é mais que vencedor. Nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Em nome de Jesus, ele já derrotou o inimigo. O Senhor está te chamando nessa manhã para se apoiar nos ombros dele, para lutar e para vencer essa guerra que às vezes está te consumindo, mas o Senhor tem vitória para você. Porque se você está batalhando e o Senhor dos Exércitos é o seu comandante, você não vai perder essa guerra. Você não vai ser destruída. Você pode até sair ferida, mas você não vai ser destruída. Eu estou preparando um workshop, né, o desafio Mulheres que Vencem, onde a gente vai trabalhar muito as suas emoções, onde a gente vai trazer muitos ensinamentos sobre como as suas emoções te derrubam na sua vida espiritual, porque foi essa chave que eu virei na minha vida, foi a chave das minhas emoções lá da infância que Deus desejava me curar. Então eu preparei o desafio, né, Mulheres que Vencem, baseado em tudo que eu vivi. Vou contar o meu testemunho completo para vocês.
E eu quero que o Senhor fortaleça a vida de vocês, assim como fortaleceu a minha. Eu quero que o Senhor alinhe o seu coração ao coração dele, o meu coração ao coração dele. Deixa eu te falar, todos os dias eu preciso ser alinhada pelo Senhor. Todos os dias. E a gente faz isso através da oração. E será que existem coisas que bloqueiam a nossa oração? Existem coisas que trazem chaves para a nossa oração? Então é sobre isso que nós vamos falar hoje. Eu já vou chamar a minha convidada. Ontem a gente conversou, falou, Flávia, tem tanta coisa para falar. Eu falei, então eu vou falar bem pouquinho e vou deixar você com esses ensinamentos. Meninas, oi, bom dia. Estamos Tá aqui. bom? Tudo e você, vou declarar isso aí. Tudo na bênção, graças Amém. a Deus. Glória Tem hora a Deus. que está estourando a luz aqui, mas eu acho que agora tá bom. Tá então, ótimo. minha amiga Lu, seja bem-vinda aqui no meu espaço, Amém. né? No nosso espaço. Glória Vamos a Deus. falar hoje de oração. E o Espírito Santo está falando comigo desde a madrugada, né? E é muito lindo porque quando a gente se dispõe a fazer a obra do Senhor, Ele trabalha primeiro em nós, né? Ele primeiro vem estruturando o nosso coração, Ele vem... É só Ele, né? Só Ele que sabe o que está lá dentro, só Ele que sabe o orgulho que às vezes está lá dentro, as dificuldades que a gente tem, né, no momento da oração. E eu recebi tantas caixinhas de perguntas aqui, falando sobre as dificuldades de oração. Tem gente que tem dificuldade para ir para a oração, tem gente que tem dificuldade para falar durante a oração, acha que Deus é muito ocupado. Eu achei tão engraçado isso, né? Porque a oração, ela é uma via de mão dupla, né? O Senhor, Ele tem prazer quando nós entramos na presença dEle. Ele, na Bíblia fala, né, que o Espírito Santo, Ele tem saudade de nós. Então, nós não estamos tomando o tempo de Deus. Deus não é como o nosso pai terreno, que às vezes a gente pedia algo, né? Que a gente ficava ali pedindo algo para Ele, e que Ele nem prestava atenção, não respondia, né? Eu acho que essas questões estão muito mais relacionadas, né, à paternidade, às coisas lá da infância. Por isso que a gente vai trabalhar muito isso no nosso desafio Mulheres que Vencem, porque essa paternidade precisa ser curada, né? Para que nós nos acheguemos na presença de Deus sabendo quem Ele realmente é. E você sabe, Lu, que só testemunhando aqui um pouquinho, eu já vou abrir para você falar, mas eu tinha esse sentimento comigo. E lá no Moriá, né, quando eu fui há muitos anos atrás, foi a primeira coisa que Deus me mostrou. Que eu não orava porque eu achava que eu nunca seria respondida ou que Ele só me diria não. Porque meu pai, a primeira resposta dele era não. Ele era bravo demais e tudo que eu pedia para ele, não. Faz todo sentido. E a primeira resposta era não. E daí eu nunca imaginei isso, mas Deus me revelou exatamente o que estava no meu coração. Por que eu não ia para o lugar de oração? Porque eu achava que a resposta sempre seria não. O que adianta eu pedir? O que adianta eu ir para a presença do Senhor? Então eu creio que é algo que Deus quer curar aqui essa manhã. Principalmente esse sentimento que a gente tem de, às vezes, estar ocupando a Deus, de não saber como falar com Ele, de ter preguiça de falar com Ele, né? Teve pessoas que falaram que eu tenho preguiça. Então, quando você abre o seu coração e apresenta as fraquezas dele para Jesus, Ele já começa a agir. E eu creio que essa live já é uma ação do Espírito Santo para derrubar todas as mentiras que Satanás tem colocado na sua vida a respeito da oração. Então, vamos começar aí com o que Deus ministrou no seu coração, viu? Fica à vontade, minha amiga. Vamos orar antes? Isso. Gente, hoje está um barulho aqui. Tem gente cortando grama aqui do lado. Vocês desculpam, mas não tem muito o que fazer. Vamos orar e pedir para que Deus tire todas as interferências que atrapalham, né, esse momento. Isso. Amém. Eu vou orar aqui o Salmo 23, porque foi o Salmo que o Senhor orientou para abrir a live, né, como estratégia de guerra.
O Senhor é o nosso pastor, Senhor, o Senhor é o nosso pastor, o meu pastor, o pastor da minha casa, o pastor da Flávia, da casa dela, o pastor de cada uma de nós, cada mulher que está aqui. Nós declaramos que o Senhor é o nosso pastor, que nada nos faltará, o Senhor não nos faltará. O Senhor nos faz deitar em pastos verdes, o Senhor nos guia mansamente a águas tranquilas. O Senhor refrigera nossa alma, guia-nos pela vereda da justiça, Pai, por amor do Teu nome. Ainda que nós, cada uma de nós, andássemos pelo vale da sombra da morte, nós não temeremos mal algum em nome de Jesus, porque o Senhor está conosco, a Tua vara e o Teu cajado nos consolam. O Senhor prepara, Pai, nesta manhã, nós cremos em nome de Jesus, que o Senhor prepara uma mesa perante a presença dos nossos inimigos, porque os nossos inimigos, ó Pai, são principados e potestades. Em nome de Jesus, que o Senhor unja a nossa cabeça com óleo e o nosso cálice transborda, porque cremos que certamente a bondade e a misericórdia nos seguirão todos os dias da nossa vida e nós habitaremos na Tua presença por longos dias, Pai. Nós queremos colocar esta live diante de Ti. Deus, em nome de Jesus, que o Senhor cubra a minha vida, tudo que envolve o meu nome, a minha casa, a vida da Flávia, tudo que envolve o nome dela, a casa dela, com o sangue de Jesus. Deus, que haja separação, Pai, através do sangue de Jesus, entre as trevas, ó Pai, e nós. Esconde-nos, ó Deus, debaixo das Tuas asas. Deus, que nós nos tornemos invisíveis, ó Pai, ao olhar do adversário. Cerca-nos, ó Deus, com um muro de fogo. Em nome de Jesus, cerca a vida de cada mulher que está aqui. Repreendemos todo espírito de confusão, todo espírito de tormenta, Pai, todo medo, toda ansiedade. Nós cremos em nome de Jesus que esta manhã será uma manhã de cura, de libertação. Dores irão cessar. Pai, dores físicas, cessa agora em nome de Jesus. Pai, nós paralisamos toda enfermidade, Pai, da pele. Senhor, em nome de Jesus, mulheres que ficam se coçando, arrancando fios de cabelo, em nome de Jesus. Deus, que haja cura agora em nome de Jesus. Senhor, em nome de Jesus, eu peço a Ti que o Senhor guie, Pai, as palavras, que aquilo que for dito aqui, Senhor, seja para honrar o Teu nome, para glorificar o Teu nome e principalmente para que nós possamos, ó Deus, aprender com as estratégias que estão no céu, aquilo que o Senhor tem para nós, as guerras, ó Pai, são vencidas com o que o Senhor dita. Aquilo que está no céu nós queremos ouvir, Senhor. E que o Senhor nos fortaleça, que o Senhor nos dê, Pai, espírito de fortaleza, de coragem, de ousadia. Obrigado porque o Senhor já está presente na minha vida, na minha casa, na vida da Flávia, de todas nós que estamos aqui e aquelas que ainda irão assistir, nós cremos pelo poder que há no sangue de Jesus, que o Senhor fará muito mais daquilo que podemos ver e imaginar. Muito obrigada, Senhor, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Em nome de Jesus. Minha amiga, eu vou tentar subir para o quarto para fazer lá em cima, porque realmente o barulho está muito grande aqui, mas eu quero que você comece aí ministrando enquanto eu vou subindo, tá? Tá bom. Eu vou falando aqui então já. Agora melhorou, mas eu acho que vai continuar, porque estão cortando a grama aqui, daí é muito barulho. Amém. Mas vamos lá, minha amiga, fica à vontade. Vamos lá, eu preparei algo e eu tinha colocado o começo aqui. Foi tão engraçado porque eu coloquei que primeiro a guerra começa aqui. E aí o Senhor falou para mim, não, a guerra não começa aí, a guerra começa antes. E aí o Senhor trouxe para mim o seguinte, da gente compreender o início de todas as coisas. A palavra fala que o Senhor Jesus, Ele é o único intermediador entre nós, né, e Deus. A única forma de nós vencermos, de nós estarmos na presença do Senhor, de nós sermos ouvidas por Deus, é através do reconhecimento. Reconhecer que Jesus morreu na cruz do Calvário por mim e por você. Aquela morte ali, ela nos deu acesso ao Pai, porque Ele morreu, mas ressuscitou no terceiro dia. Então, nós temos que crer nisso, que Jesus é o Filho de Deus, que Ele morreu na cruz, ressuscitou e está vivo. E Ele está vivo e Ele é o sumo sacerdote, Ele é aquele que intercede por mim e por você. E a palavra de Deus fala que, quando nós lemos lá no Novo Testamento e vemos, né, os discípulos expulsando demônios, curando vidas e pessoas, quando eles falavam, eles não precisavam gritar, não tinha arrepio, não tinha
alvoroço, porque muita gente confunde cura e libertação com possessão demoníaca, pessoas, né, possessas, babando, que é tanto de coisa, muito paradigma, muita crença. E isso tudo a gente está aqui para desmistificar, porque é muito mais simples do que a gente imagina. É no nome de Jesus. É tão simples que, se você não tem a compreensão do poder deste nome, você ignora esse fato e passa para onde eu ia começar. Então, antes de tudo, eu preciso falar para você que está aqui. A palavra de Deus diz assim, olha, lá em Romanos 10, 9. Se com tua boca confessares que Jesus é Senhor e creres em teu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. E essa salvação não é só para a gente ir para o céu, não. Isso aí é o maior de tudo, né? O que a gente mais espera é a volta de Jesus, é estarmos com Ele na eternidade. Mas essa salvação é para a minha vida aqui na Terra e a sua vida. E o que a salvação traz? A salvação traz a paz que excede todo entendimento, traz a alegria. Não significa que a gente não vai ter problema, nós temos problemas, a vida é um desafio, a vida é a vida. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então, se ele venceu o mundo, a única forma de eu vencer o mundo é estando nele. Então, eu quero convidar você, mulher que está aqui, se você ainda não confessou com os teus lábios que Jesus é o único e suficiente Salvador da sua vida, faça isso agora. Porque todas as batalhas e guerras que nós vencemos, nós só conseguimos vencer neste nome, em nome de Jesus. Então, quando você vai lá para o Novo Testamento, você vê Paulo, Pedro falava, sai em nome de Jesus. Seja curado em nome de Jesus. Então, é simples, né? É simples e poderoso. Então, Lu, eu não preciso gritar, não preciso arrepiar, eu posso orar e falar em nome de Jesus? Sim, em nome de Jesus. E primeiro você precisa ter esse Jesus dentro de você, você precisa reconhecer e aceitar ele. Então, começa daí. Quem ainda não aceitou, meninas, coloca aqui, eu aceito Jesus, né? Isso. Vamos fazer um apelo aqui, porque Jesus pode entrar agora no seu coração, né? Agora. Então, se você ainda não fez isso, né, com a sua boca, se você não expressou isso, às vezes você já até pediu para Jesus entrar no seu coração, né, mas não professou isso com a sua boca. E é muito importante falar para que o mundo espiritual ouça também, né? Então, professe Jesus agora com a sua boca. Se você nunca pediu para ele, fala, Senhor, eu aceito o Senhor no meu coração. Vem ser o Senhor e Salvador da minha vida. Amém. Vem salvar a minha vida. Vem me fazer nova. Vem me fazer nascer de novo. Se você não fez isso, coloca aqui pra gente. Eu aceito Jesus. Amém, glória a Deus. E a palavra diz assim, que a cruz é loucura para os que perecem, mas para aqueles que creem é o poder de Deus, né? Então, a salvação, ela não vem pela nossa bondade, ela não vem por aquilo que eu faço, por aquilo que nós somos, ou pelo nosso esforço. A salvação vem por este ato tão simples, que é simples para nós declararmos e aceitar. Né? Jesus teve que morrer na cruz, para ele não foi simples. Foi um alto preço, preço de sangue. Então, esse reconhecimento, aqui começa a nossa batalha, a nossa guerra, porque agora sim, agora você reconhece, você tem Jesus, porque somente através de Jesus nós podemos vencer principados e potestades celestiais. E uma das coisas, Flávia, que você falou aí no início, que está ocorrendo muito agora, é esse desânimo de orar. Às vezes a gente acorda triste, você dorme bem, feliz, você acorda uma tristeza que você não sabe nem dar nome a ela, um sentimento ruim, um desânimo, parece que nada faz sentido. Isso são ataques, muitas vezes são ataques na mente. São ataques do mal mesmo. Então, nós precisamos nos revestir todos os dias, né? É Efésios 6, declarar Efésios 6. Senhor, eu recebo o capacete da salvação, a espada da justiça, o escudo da fé. Começar a declarar a palavra de Deus. Sempre que você não souber o que orar,
ora o Salmo 23, começa por ele. Ora o Salmo 91, abre a palavra e começa a declarar ela, colocando você nela. Você e a sua casa nela. E aí hoje eu quero trazer para vocês aquilo que o Senhor testificou no meu coração. Então primeiro Deus entra na nossa vida, seremos salvos e depois Ele vai nos mudando e nos aperfeiçoando. E as guerras que nós enfrentamos, porque nós estamos em guerra, inclusive estar aqui já é uma guerra, que nós estamos vencendo em nome de Jesus, elas são vencidas de forma, de acordo com aquilo que o céu decreta, e não de acordo com o que eu penso ou o que eu acho. Então é muito importante a gente estar totalmente conectada ao Pai, né? Saber ouvir e saber o que fazer. Por exemplo, Salmos 23, foi até meu devocional hoje de manhã, o Senhor falou comigo, antes de entrar na live, antes de você começar a falar, você vai declarar os Salmos 23. É uma estratégia que ele me deu para essa live. Significa que todas as lives eu vou fazer isso? Não, foi para essa. Lu, por que ele fez isso? Não sei, irmã, eu só obedeci. Algo no céu, ao nosso redor, estava planejado e a declaração da palavra por si só já nos deu a vitória. E olha aqui, o que Deus me deu, Lu? Ele, antes da live, ele me deu o Salmo 144. Bendito seja o Senhor. Olha só como é que não é difícil você orar a palavra. Você pega um Salmo 144, né? Bendito seja o Senhor, a minha rocha, que treina as minhas mãos para a guerra e os meus dedos para a batalha. Ele é o meu aliado fiel, a minha fortaleza, a minha torre de proteção e o meu libertador. Ele é o meu escudo, aquele em quem me refugio. Ele subjuga a mim os povos. Então, isso daqui já é uma declaração de quem comanda a sua vida. Já é uma declaração no mundo espiritual, né, de que ele é a sua torre, ele é o seu aliado fiel, ele te prepara para a batalha. Então, se você, né, como eu vi aqui, muitas não sabem como orar, né, eu achei até interessante, porque tem muitas mulheres cristãs aqui, né, no meu IG, e que não sabem como orar. Muitas. A palavra de Deus fala que nós não sabemos orar. Então, nós não sabemos realmente, né? O que eu quero te dizer para quem falou isso, não se sinta, não sinta nada de, para mim não tem jeito, porque a palavra afirma isso, que nós não sabemos orar. E nós não sabemos mesmo. Só que cada dia que você for, mesmo sem saber, o Espírito Santo vai te conduzindo e vai te ensinando. A gente aprende com o Espírito Santo. As coisas do céu nós aprendemos com o Espírito Santo. É o melhor professor. Porque o que o Senhor vai ensinar para você é para você em relação à sua vida, à sua casa. O que Ele vai ensinar para mim em relação à minha vida, à minha casa. E as coisas que Ele ensina para a igreja é para todas nós. E é isso que a gente vai compartilhar aqui. Então, continue, pegue a palavra e declare ela. Porque o Espírito Santo vai nos ensinar. A madrugada com Deus, eu recebo muitos desses relatos também, Flávia. Não sei orar. Então, como a gente ora lá, uma pelas outras, muitas estão falando assim, agora eu estou conseguindo orar. Mas elas persistiram, né? Não pode parar. E a guerra, ela começa, não é guerreando, não é expulsando. A gente não começa uma guerra de oração, ali, de intercessão, não é direto no problema. Como assim, Lu? O meu filho tá, né, eu tô com problema com meu filho nas drogas, meu casamento adultério. Quando eu fui orar por essa live, o Senhor mostrou algumas coisas relacionadas à pornografia e à masturbação. São pecados que abrem no mundo espiritual brechas gigantescas na sua vida e vai até a 4ª geração. A palavra de Deus fala que isso vai até a 4ª geração. A maldição, ela vai até a 4ª geração. E as bênçãos vão até 1000 gerações. Né? Olha como que o nosso Deus é maravilhoso. Aonde abunda o pecado, superabundou a graça de Deus. Então, a nossa guerra, você não vai começar guerreando aí, o Senhor me livra da masturbação, me livra. Não. Nós começamos, a nossa guerra começa no quebrantamento. Quebrantamento. O que é isso? Quebrantamento. Então, se você quiser até anotar aí, a guerra começa no quebrantamento. E aí eu vou olhar um pouco para baixo, porque eu quero falar tudo que eu anotei.
para que vocês aprendam e anote aí e comece a viver isso, porque a vida de vocês de oração vai mudar. Eu creio em nome de Jesus. Então a guerra começa nisso, nesse quebrantamento. Você e o pai ali sozinho no secreto, vocês dois, você se quebrantar, é você se humilhar, rasgar o coração sem reservas, sem vergonha, sem medo de dizer o que está aí dentro de você. Senhor, eu estou pecando contra ti, eu estou fazendo isso todos os dias, eu não consigo, é algo maior do que eu, é um descontrole, eu vou lá e faço. Você precisa abrir tudo para Deus. Você não precisa se abrir para todo mundo, mas para o Senhor é o seu lugar seguro. Então, você ser quebrantado nas áreas que você gosta ou não. E o Espírito Santo vai te levando. Ele vai te conduzindo. Hoje nós vamos trabalhar isso. E aí você vai começar a falar coisas que nem você sabia que estava dentro de você. De arrependimento, né? Então, o quebrantamento, o que que é? Que lugar é este? É um lugar de renúncia. Você renunciar ao que você quer, as suas vontades, o seu eu, aquilo que você aprendeu com alguém. É o lugar de abrir mão de tudo que você ainda segura, daquilo que você retém. É mudar a minha forma de agir, de pensar. E é muito mais, o quebrantamento é mais profundo do que você mesmo, do que o cargo que você tem na igreja, o título que você carrega, do que você faz. Não é um devocional. Quebrantamento não é o seu devocional com Deus, ali é onde Deus falou com você. Sabe a sala do trono? O santo dos santos é você entrar lá dentro. Tem até um louvor que fala, quem já entrou no santo dos santos, em outro lugar não quer estar. Porque é um lugar de confissão, é um lugar de arrependimento genuíno. Quando você entra lá dentro, o Espírito Santo de Deus, ele te leva a um arrependimento tão genuíno, tão verdadeiro. Você se entrega, você se rende por completo ali. Então, é uma revelação, é algo de dentro para fora. Né? Como eu disse, se render, se rasgar totalmente na presença de Deus. É ali que começa a nossa guerra, a nossa batalha. É com algo que está dentro de nós. Nós não podemos ir para uma guerra sem antes nós irmos aos pés de Jesus, derramar lágrimas, reconhecer o senhorio de Cristo. É o lugar de ser moída, onde Deus vai te corrigir, te exortar, vai mostrar para você aonde que você está pecando contra Ele, aonde você está falhando. E isso nos leva totalmente à dependência de Deus, que também não é fácil. Né? Nós estamos totalmente dependentes do Senhor. Para você ir para este lugar, para a sala do trono, para o quebrantamento, você precisa ter tempo com Ele. Esvaziar de si mesmo, deixe o celular em outro cômodo, esquece de tudo que está ao seu redor. E pare de orar da forma que você quer, daquilo que você acha que deve ser. Deixa o Espírito te conduzir. Reconhecer que nós não somos nada. É difícil, mas é possível. E isso muda totalmente a nossa natureza carnal. O nosso estilo de vida deve ser em Jesus Cristo. Né? A palavra de Deus fala em Romanos 12:2, que Ele nos transforma, Ele nos muda. E esse quebrantamento é onde Deus precisa nos levar. Começa ali. Você entrar em arrependimento, é chorar mesmo, é se rasgar na presença do Senhor. Porque quando chega um certo... E assim, Lu, como que eu faço? Entra pro seu quarto, fecha a porta e começa a falar tudo que está na sua mente. Mas tem uns trem que não tem nada a ver, fala. Vem um pensamento aqui que não tem nada a ver, fala. Fala tudo, porque às vezes não tem a ver para você. Mas é Deus te conduzindo, é o Espírito Santo te conduzindo, porque não é racional. É espiritual. Então você precisa, sabe, ter esse coração quebrantado, ser verdadeira e transparente ali com Deus. É um lugar que você não precisa ter medo de falar. Nós, como pais, o que os nossos filhos falar para qualquer uma de nós aqui, nós vamos acolher e receber. Imagina Deus conosco. Porque Ele sabe.
quem está agindo na sua vida. Ele conhece o seu coração, ele sabe que quando ele entrar e começar a limpar, ele sabe que você é uma adoradora porque você nasceu para isso. E quando ele olha para você e os pecados que nós cometemos, ele não nos olha com julgamento, ele nos olha com misericórdia, porque ele quer nos libertar disto. Ele quer fazer com que nós conhecemos esse poder da cruz, que para quem crê é poder de Deus. Poder de quê? De libertação e de cura. Então, muitas vezes, você talvez pense assim, nossa, eu preciso de alguém orar por mim para eu ser liberta nessa área. Deixa eu te falar, as maiores libertações da minha vida, ninguém orou por mim. Foi eu e Deus no quarto, ele me libertou. Mas o que eu fiz? Eu fui para o lugar de quebrantamento, de humilhação, de reconhecer que eu não sou nada e que ele é tudo. E eu faço muita coisa errada. E pedir perdão. Então, a guerra começa ali, é no joelho, no chão, pedindo perdão, nos quebrantando. Salmo 51, 10 fala assim, cria em mim um coração puro e renova em mim o espírito reto. E nós precisamos pedir isso, Senhor, me dá um coração puro, porque o nosso coração, ele não é puro. Nós nascemos com este coração que não é puro, mas o Senhor... Por mais que sejamos espirituais, né? Por mais que às vezes nós somos a fonte de oração da nossa casa, a fonte de sabedoria, né? Exatamente. Nós precisamos reconhecer que o nosso coração não é puro. Não é, porque nós temos algo que é uma natureza carnal, adâmica, que nós herdamos. Porque senão isso gera soberba, né, minha amiga? Exatamente. E ele quer criar em nós esse coração puro. E o espírito reto, ou seja, inabalável. E ainda no Salmo 51, 17 fala assim, ele não despreza o coração quebrantado. Então ele não vai desprezar, pelo contrário, ali que você ganha a guerra. É ali que a guerra começa e é onde você ganha. Não é ser crente, é ser filho. Em espírito e em verdade. Não é sobre, eu sou crente, aceitei Jesus, agora eu vou ali, ajoelho e vou pedir. Não. É você se rasgar mesmo, se abrir, sabe? Se humilhar, reconhecer esse senhorio e falar tudo aquilo que está dentro de você. Então, é renúncia, entrega, adorar e se derramar. São essas 4 chaves que nós precisamos. Renunciar, entregar, adorar e se derramar antes de partir para o ataque, para a guerra e atacar. Jesus. Então, amiga, deixa eu só fazer uma observação, porque Deus me acordou com a seguinte frase nessa madrugada. O nosso poder espiritual está muito mais relacionado às nossas renúncias do que aquilo que obtemos da parte do Senhor. Desculpa te interromper aí, mas eu não podia esquecer dessa frase que o Senhor me acordou de madrugada com essa frase. São nas renúncias que a gente obtém poder espiritual. E ontem nós tivemos que fazer uma renúncia aqui em casa. Depois eu vou compartilhar o testemunho lá no Instagram. Mas Deus falou muito comigo em relação à questão da renúncia. É perder para ganhar com Jesus. Né? Porque muitas vezes nós não entendemos que quando perdemos para Jesus, nós não estamos perdendo nada, nós estamos ganhando tudo. Então, quando a gente fala de renunciar, é isso. Renunciar é perder para Jesus. É você abrir mão do que você pensa, do que você acha que é bom. Porque a gente não sabe, gente, a gente não sabe nem o que vai acontecer conosco daqui a 5 minutos. O Senhor sabe, né? Tem algumas pessoas perguntando as 4 chaves. A primeira que eu falei, é o que Deus te falou, Flávia, renunciar. Renúncia. Meninas, anotem aí, renúncia, daí eu fixo aqui o comentário. Teve uma que anotou, renúncia, entrega, adorar e se derramar. Antes de pedir e antes de guerrear. Antes de você pedir qualquer coisa, primeiro você precisa. E essa renúncia, essa entrega, essa adoração e esse derramar te leva para a sala do trono. Flávia, tem lugar melhor para ficar? Não. Quando você entra lá, você não quer sair de lá, é lá que você quer ficar.
sabe? É lá, na sala do trono, no Santo dos Santos. Então, antes de pedir qualquer coisa, a primeira coisa é isso. Por que às vezes você está pedindo e nada acontece, parece que o céu está fechado, o céu de bronze, né? Muita gente fala isso. Porque o que abre o céu não é o que você vai pedir, mas é a renúncia que você vai fazer. É a entrega, é a adoração, é o seu derramar e rasgar o seu coração. É isso que Deus quer. O Senhor nos quer por inteiro, Ele nos quer totalmente para Ele. Ele nos quer transparentes, sendo verdadeiras para Ele. Então, depois que você fez isso, que você entrou na sala do trono, que você se derramou ali, chorou, né, pediu perdão, Senhor, é arrependimento mesmo, e o Espírito Santo que nos leva a este lugar, e Ele que gera um arrependimento, porque arrependimento, gente, não é chorar, não é arrepiar, não é remorso, não é culpa. Arrependimento é tão simples, é você mudar o comportamento. Se antes eu mentia, eu não minto mais. Se antes eu fofocava, eu não fofoco mais. Se antes eu fazia coisas que são terríveis para Deus, eu não faço mais. Isso é arrependimento. E quem te convence de não fazer mais, não é a sua mente, não é a sua razão, é o Espírito Santo de Deus. Por quê? Porque você entregou aquilo tudo aos pés do Senhor. E Ele recolhe, o Espírito Santo vem e começa, dia após dia, a nos moldar. Então, depois que você viveu esse quebrantamento, esse arrependimento, essa renúncia, você começa a pedir algo que não é, Senhor, tira meus filhos das drogas. Não é isso. Você vai pedir agora para que o Senhor te restaure. Primeiro o Senhor tem que te cuidar de você. Como que você vai guerrear por algo, ou alguém lá da sua casa, se existem no mundo espiritual brechas na sua vida? Se existem coisas que precisam ser restauradas, transformadas. Ah, então não vou orar pelo meu filho mais enquanto eu não mudar? Não, não é isso que eu estou dizendo. Às vezes eu oro, eu fico 2 horas orando. 2 horas, 2 horas. Dependendo de onde o Senhor me levar. E ali, primeiro, o Senhor vai trabalhar comigo, Ele vai me tratar. Para depois, Ele me leva lá. Eu entro no quarto, assim, vou orar pela Alice. Faltando 10 minutinhos para eu levantar já, que Ele me leva lá na Alice. Antes, às vezes, Ele me trata um monte de coisa em mim que eu não estava nem vendo. Esses dias eu fui orar, o Senhor falou comigo assim, no meio da oração: não gostei do jeito que você tratou o seu sogro. E eu não tinha visto o jeito que eu tratei meu sogro. De verdade, eu não vi. Foi assim, ó. Então, assim, o que tinha a ver isto com... Eu nem sabia que eu tinha feito algo que não agradou o Espírito Santo. De tão cega que eu estava. Primeiro o Senhor tratou isso. Então, depois que você entrou lá, que se quebrantou, se rasgou, você então vai pedir o quê? Para o Senhor te restaurar, te transformar, te renovar todos os dias. Sabe por que é todos os dias? Porque os nossos olhos veem coisas que nós não devemos ver. Nós pensamos coisas que nós não deveríamos pensar. O nosso eu, a nossa carnalidade, ela nos distancia deste lugar. Deste lugar de estar ali no Santo dos Santos. Então, a gente precisa, né? Primeiro, gerar em nós, é algo em nós. É como se você estivesse sendo ali limpa, vamos dizer assim, entre aspas, para estar ali naquele lugar. Porque o Senhor, Ele nos quer por inteira. Ele quer tudo nós, a nossa mente, o nosso coração, tudo, a nossa fala. E o inferno, ele tem que olhar para mim, para você e ver a marca de Deus em nós. Ele olha para nós e vê a marca de Deus. E isso nos protege, nos blinda já de muitas coisas, de muitos ataques. O Senhor, Ele precisa ser o nosso Senhor em todas as circunstâncias das nossas vidas. Às vezes, você está orando e o seu filho não está mudando, sabe por quê? Não é porque Deus não ouviu a sua oração, mas é porque o Senhor, às vezes, te pede uma coisa tão pequena. E por você achar que é pequeno, você fala assim, hoje não, amanhã.
São coisas pequenininhas, que muitas, que foi algo também que o Senhor me mostrou quando eu orei por essa live. São coisas pequenas, são desobediências pequenininhas que estão abrindo brechas gigantescas na vida dos seus filhos, na sua casa e na sua vida. Então, entregar, ser inteira do Senhor é ser inteira na obediência a Ele. Amém, Jesus. Porque se Deus falou com você, não faça isso mais, e é tão pequeno, parece que é insignificante, você faz. Como que você vai partir para uma guerra para vencer algo se nem você não venceu nem você ainda, nem a sua carnalidade? Você não conseguiu vencer nem essa desobediência, que é tão pequena, mas é tão insignificante. Mas é o que Deus quer. Amém, E se Jesus. Deus quer, é ponto final. Amém, Saul, certa vez, Deus falou com ele, não pegue nada. Não traga nada dessa guerra. Saul dispensou quase tudo. Quase tudo. Ele pegou pouquinha coisa. Em tamanho do que ele poderia ter pego, foi menos de 10% que ele trouxe. Só que ele trouxe. Então, se você desobedeceu 1%, obedeceu 99%, mas 1% não obedeceu, você está em desobediência. Então, você precisa primeiro se render totalmente ao Senhor. Minha amiga, teve uma pessoa que perguntou aqui, deu um exemplo dessas brechas pequenas, e Deus está aqui me incomodando para eu falar. Pode falar. Deixa eu só dar um testemunho rápido aqui, eu não queria te cortar muito, mas eu acho que assim, o Espírito Santo está me incomodando aqui. Pode falar mesmo. Esse fim de semana eu fiz a festa de aniversário da minha filha, né, daquele tema Poppet, né, que é agora a febre, e eu escolhi cores claras, né, não escolhi aquelas cores do arco-íris, LGBT, na verdade, né, que não é um arco-íris, porque eles tiraram uma cor deles, mas tinha 2 brinquedinhos das meninas com aquelas cores. E num primeiro momento, eu falei, gente, mas são as cores do arco-íris, são cores. O objeto em si, ele não está passando nada aqui, né, de errado, né? É um objeto para você apertar as bolinhas. E eu fiquei com aquilo na cabeça, algumas pessoas questionaram, e eu fui para o Senhor, porque eu falei, o Espírito Santo vai ter que falar comigo, né? Eu quero que o Espírito Santo me explique, né? E daí hoje, nessa live, está vindo algumas chaves. Nessa madrugada, quando o Senhor falou para mim sobre renúncia, porque o que acontece? É um brinquedinho bobo? Né? Aparentemente não existe mal algum. Mas o que Deus estava aqui incomodando o meu coração? Por trás dele existem potestades, por trás dele existe um financiamento daquilo que não é bíblico. Então, se eu estou comprando algo que fere a palavra do Senhor, eu estou financiando Satanás. E daí Deus trouxe esse discernimento para mim, porque eu vou te falar a verdade, eu estava assim, eu entrei naquele lugar assim, gente, mas eu não estou vendo maldade nisso daqui. Justificativa. Mas daí o Espírito Santo, ele te leva a ver o que há por trás, né? Então, é ele que te convence, é ele que constrange. E outra coisa... E daí, quando eu acordei com essa frase no meu coração, e eu achei muito lindo ontem, porque ontem eu fiz uma oração de renúncia com as meninas. E eu falei, filhas, a gente vai ter que renunciar a esse brinquedo. Eu sei que vocês gostam muito dele, mas ele tem as cores da bandeira LGBT, e a gente vai precisar renunciar. E eu achei muito lindo que a minha pequenininha falou, mamãe, eu não quero mais. Ela sempre é assim, mamãe, eu não quero mais. E a Ana Liz falou assim, mamãe, mas por que eles fazem isso? E ela ficou assim, indignada, sabe? Por que é um brinquedinho tão legal? Por que não tem mais uma cor? Porque assim, a vontade da gente era encontrar mais uma cor ali. Mas aí eu fui contar, realmente são 6 cores, né? E o arco-íris são 7. E assim, o brinquedo em si não tem problema seu filho ter. E a gente que estudou PNL, Programação Neurolinguística, a gente sabe por qual motivo também aquelas cores estão ali. Já estão preparando o inconsciente, é um preparo do inconsciente dos nossos filhos, de todos nós, para aceitar aquilo. Com uma cor? Sim, é pouquinho mesmo. O inimigo ele só precisa de uma brecha pequenininha para ele entrar. Por isso que eu quis dar esse exemplo, porque as meninas perguntaram o que seria uma brecha pequena, né? Na vida dos nossos filhos, e por exemplo, para nós pode ser uma besteira.
Mas para eles é algo que eu já estou podendo ensinar a renúncia. Isso. E ontem eu fiz essa oração de renúncia com as meninas e achei muito lindo, porque eu vi como o coração da criança é mais fácil de renunciar do que o nosso. Que lindo, porque Porque a gente quer racionalizar, né? E você ter feito isso já é a live. Já foi o começo dessa live. Porque Deus fala que o que ele liga na terra, ele será ligado no céu. É como se você estivesse tipificando a mãe, uma mãe e os filhos de todas nós. Foi um ato profético que o Senhor já fez sabendo do que seria aqui. Porque a renúncia é a primeira. E o que é brecha? Brecha é tudo aquilo que você sabe que é pecado, que não agrada a Deus e você já está fazendo. E tudo aquilo que você não renunciou, que o Senhor te mostrou, abra mão. O Senhor pode tirar de você coisas que de mim Ele não vai tirar. Mas de você Ele vai tirar, porque Ele te conhece. Ele sabe aonde que você tem ali o seu ponto fraco, aonde a sua história de vida está ligada àquela situação. Então, tem gente perguntando se é o brinquedo ou as cores. São as cores. As cores. Né? Não é o brinquedo. O brinquedo em si... É o que está por trás das cores, gente. É uma intenção maligna. O que está por trás das cores. É uma intenção maligna que parece que não tem nada a ver, mas tem sim, porque o Espírito Santo testificou isso em você, Flávia, testificou em mim também. A minha prima mandou um vídeo, eu falei, olha, eu não tinha assistido esse vídeo ainda, mas o Espírito Santo já tinha me alertado que as cores é uma intenção maligna. Então, eu até coloquei aqui, ó, 1 João 3:24, fala assim, os que obedecem aos seus mandamentos, nele permanecem e ele neles. Do seguinte modo, sabemos que ele permanece em nós, pelo Espírito que nos deu. Então, obedeça. A obediência é a chave da vitória. Vão haver coisas na sua vida que o Senhor vai falar com você assim, não faça isso mais. O fato de você obedecer já trouxe uma grande libertação para você e toda a sua casa. Lu, não precisei nem guerrear. Não, a obediência já traz essa libertação, porque Jesus é o nosso libertador. Isaías 61 e tantos outros versículos que estão aqui. Então, a primeira coisa, né, que eu falei que foi lá atrás do quebrantamento. Depois, o quebrantamento é a primeira. E a segunda é a dependência de Deus, que vai te levar a vencer as batalhas. A nossa dependência é dele e é somente ele, porque a nossa luta não é contra a carne, não é você discutir com seu marido, não é você bater boca com ele, não é você bater boca com seu filho que está te desobedecendo. Não é isto. Isso vai te distanciar de tudo aquilo que é libertador. Isso aí é você entrando na ciranda do inimigo. Porque ele está ali para te perturbar e tirar a sua comunhão com Deus. Então, a segunda é dependência de Deus, que vai te levar a vencer a batalha. Segunda Crônicas, eu marquei aqui também. Segunda Crônicas 7:14. Deixa eu ver se eu consigo abrir rapidinho aqui. Fala assim, olha. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus ouvirei. Então, como que Deus ouve a oração? Gente, anota aí. 2 Crônicas 7:14. Tudo que eu falei até agora. Chamar pelo nome dele, que eu falei com vocês, que precisa aceitar Jesus no início. Se humilhar, orar, buscar a minha face, se afastar dos maus caminhos, dos céus o ouvirei, perdoarei o pecado e curarei a sua terra. Curar a sua terra é curar o seu coração, é curar a sua casa, é curar a sua cidade, seu bairro. Você sabia que o seu bairro, Deus pode curar o seu condomínio através da sua vida? Tantas outras vidas. Deus precisa de uma pessoa para ele fazer infinitamente mais do que a gente imagina. Essa live que a gente está fazendo agora, o Senhor, ele tem poder para fazer o que ele quiser aqui na minha casa, na casa da Flávia, na sua casa, no meu prédio, no condomínio dela. Em nome de Jesus. Então, essa dependência de Deus, né, no santo lugar, ele nos mostra. Quando você entra no Santo dos Santos, ali o Senhor começa a te mostrar o que você vai renunciar, o que ele não quer mais em você.
Atos 3,19. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados vossos pecados e venham assim os tempos de refrigério pela presença do Senhor. Por que que Amiga, muitas... desculpa aqui de novo, mas tem uma Pode pessoa perguntando, não estar casada oficialmente, no civil, é brecha? É, a palavra de Deus fala sobre Desde que a união tenha 19 anos, 20 anos, né? brecha. Brecha, e quem me... Inclusive, eu falei isso com meu esposo domingo, porque quem me pergunta isso já tem a resposta do Espírito Santo dentro, né? E precisa só de uma confirmação. E tem um versículo na Bíblia que fala disso. Depois, se você quiser procurar a Flávia ou a mim, a gente passa esse versículo para você. Aí eu vou separar. Não, você vai orar para você casar. Você vai orar para você casar, para este homem casar. Eu tenho muitos relatos, testemunhos lá com as meninas da madrugada, dos maridos que não queriam casar e que se casaram. Muitos, acho que são umas 6 ou 7. Milagre, milagre. Nós começamos a orar por esses casamentos, caindo por terra todo sofismo, todo impedimento, porque é espiritual, não é que seu marido não te ama, é espiritual. E aí houve o casamento. Então, é uma brecha enorme. E é uma brecha que envolve muitas outras coisas que às vezes não acontece na vida do seu filho, mas vai acontecer na vida dos seus netos. Né? Então, quando nós entramos no Santo dos Santos, inicia então esse processo aí de libertação. E ali a gente começa a guerrear. Quando você está lá, você sente os céus abertos, você vai começar então a interceder. Porque você já se humilhou, já pediu para o Senhor te transformar, já pediu perdão. O Senhor já te mostrou o que não está bom, o que você está fazendo de errado, o que Ele não quer. Às vezes algo que não é prejudicial a ninguém, mas é algo que o Senhor quer de você. Vou dar um exemplo meu aqui, gente, que não é pecado. Eu gosto de falar isso muito, não é pecado, mas foi algo entre eu e Deus há quase 20 anos atrás, quando eu converti. Eu usava muito brinco assim, ó, grandão, muito grande, para chamar atenção, para aparecer, né? Brincão, era eu usava assim. Não tô falando que brinco grande é para aparecer, não. Quando eu me converti, o Senhor me pediu que eu usasse brincos pequenos. Ele queria isso para ele. O Senhor vai preocupar com isso? Isso é coisa entre eu e ele. Então, são coisas assim, não tem nada a ver, não é pecado, não é nada disso. Foi coisa entre eu e o Senhor. E eu sei por quê. Eu sei por quê. Então, às vezes o Senhor vai te pedir um mimo, uma coisa sua e dele. E aí você tem o livre-arbítrio de obedecer ou não. E o Senhor, Ele sempre vai revelar aquilo que está em oculto e que não está, às vezes, no nosso coração. E às vezes está em nosso coração em oculto. A gente não consegue ver. E Ele traz. Ele traz e traz à luz aquilo que está em oculto. Eu acho lindo o Salmo 73, que é o Salmo de Asaf. Ali, Asaf, o Salmo 73, ele começa a falar com Deus que ele estava sentindo inveja daquelas pessoas que tinham muito mais que ele. Eram homens que financeiramente eram muito mais bem-sucedidos que eles. Eram homens que a família, os filhos, aparentemente estavam muito melhor. E ali ele fala, por que esses homens estão melhor do que eu, sendo que eu que estou aqui, eu que te sirvo, eu que te louvo. Ele era líder do ministério de louvor da época. E ali, no próprio Salmo, ele começou a confessar esse pecado da inveja, da cobiça, de desejar o que não é dele, o que é do outro. E ali, o Senhor o leva para a sala, na sala do trono, Santo dos Santos, e ali ele reconhece o seu pecado de inveja. Ele reconhece, ele fala, eu estava invejando. E ali ele também reconhece que o melhor não é ter. É o melhor que ele já tinha, que é a presença do Santo de Deus. Estar no Santo dos Santos é o melhor lugar. Então, o Salmo 73, se depois você quiser ler, ele resume exatamente o que eu estou falando. E é um salmo lindo. Então, quando ele entra ali na sala do trono, ele vê Deus. E quando ele vê Deus, ele consegue ver nele todo aquele pecado. E ele se constrange, arrepende e pede perdão. E uma coisa eu tenho que dizer para vocês. O diabo, ele tem poder. Mas ele não tem autoridade. Ele não tem autoridade.
Toda a autoridade está no nome de Jesus. Amém, Toda Jesus. a autoridade está no nome de Jesus. E se você já recebeu Jesus no seu coração, você já recebeu a autoridade do nome dele. Exatamente. Não é uma coisa que você tem que conquistar. Não. É algo que foi conquistado na cruz. Isso. Recebeu Jesus, recebeu a autoridade. Isso. Mas você tem que exercitar a autoridade, né, Lu? Exercitar. É andar lá no terceiro céu, é tomar posse do que a palavra fala. E muita gente deixa de tomar posse, de viver, porque acha que é algo complexo. Ah, eu não tenho capacidade de libertação. Nós todas somos libertadoras. No dia que eu encontrei com a Flávia pessoalmente, o Senhor falou para mim, fala com ela que ela é uma libertadora, ela ainda não sabe. Você lembra, amiga? Falei, Flávia, você é uma libertadora. Você olhou para mim, hã? Eu sou? Você é uma libertadora. Porque libertação, gente, é você tirar pessoas, vidas, nós mesmos, das garras de Satanás. O nosso lugar não é lá. O Senhor já venceu por mim, por você, já está consumado, o preço já foi pago. Nós precisamos tomar posse, igreja, tome posse disso para você viver algo que é muito maior do que você imagina na sua casa, na sua vida, em nome de Jesus. E aí eu vou explicar rapidinho aqui o que pouca gente sabe sobre legalidade e herança, né? Porque, como eu disse, Satanás ele tem poder sobre heranças hereditárias e legalidade, mas ele não tem autoridade. A autoridade está no nome de Jesus. E o que é herança? Herança é tudo aquilo que é transmitido de alguém para alguém. Aquilo que veio da sua mãe, da sua avó, do seu avô, como eu disse, vai até a 4ª geração. Meu bisavô suicidou. Existe uma herança hereditária aí que vai até a 4ª geração, o espírito de suicídio sobre a família. Aí, às vezes, seu filho está aqui, você tem uma vida e tal, você nem sabe, meu filho está tentando suicídio. Foi algo que foi lá atrás, que foi aberta a brecha no mundo espiritual. A legalidade é um caráter daquilo que é legal. É quando alguém possui permissão para atuar e executar ações. Então, Satanás, às vezes, ele tem essa permissão para atuar. Ele tem essa permissão e ele atua. Ele vai lá, porque está na mão dele. E quem que vai tirar da mão dele? Jesus. Através da sua vida, através do arrependimento. Eu até trouxe aqui um exemplo, que eu só vou citar, depois vocês leem lá, sobre a herança. Quando você lê lá, Flávia, em Abraão, né, ele mentiu. Olha a herança que ele deixou, da mentira. Lá em Gênesis 12, 10 a 13, quando ele chega lá e fala que a Sara não era esposa dele, era irmã dele. Lembra dessa passagem? Ali ele mentiu. Herança de mentira. Depois que aconteceu, Isaac, o filho dele, fez a mesma coisa. Está lá em Gênesis 26. Mentiu novamente, falando que a Rebeca não era esposa dele, era irmã dele. A mesma mentira, o mesmo pecado. E depois, Jacó, que é o neto de Abraão, ele mentiu de novo. Gênesis 27, foi enganado. Outra mentira. Enganado. E ali, toda essa mentira cai de um filho para o outro. Jacó, ele fala, né, que ele é um mentiroso. Jacó é um mentiroso. Qual é o nome que foi dado para Jacó? O enganador. O que aconteceu com ele depois? Foi enganado. Vários anos. E uma outra, que eu coloquei aqui também, de enfermidade. Sara, Rebeca e Raquel. Enfermidade. E agora, em relação à legalidade, caráter daquilo que é legal, quando alguém possui permissão para atuar ou executar. A legalidade. Saul tentou matar Davi. Quando Saul tenta matar Davi, o que acontece com os filhos dele? Saul passou muito tempo tentando matar Davi. E os filhos dele foram assassinados. Os 3 filhos foram assassinados. Algumas pessoas falam que não há herança, que não há legalidade, que não há maldição hereditária. Eu não creio nisso. Eu creio naquilo que eu leio na Bíblia e vejo, passando de pai para filho, de filho para pai.
Eu creio nisso. Inclusive, na instância, né, onde eu estudo e faço todos os meus cursos, eu trabalho lá, eu sou do Ministério Restaurando Vidas, na Estância Paraíso, trabalho lá no Renovo, e nós estudamos e a gente vê, e são curas e libertações que acontecem no mundo espiritual. Quando você fez a renúncia ontem do brinquedo, movida pelo Espírito Santo, os céus se moveram a seu favor e a favor de toda aquela, talvez, uma pequena brecha que estaria sobre a vida da sua filha e na sua casa. Amém? Em nome de Jesus. Amém. Então, o que é libertação? Tem muita gente que fala assim, libertação é expulsar demônio, a pessoa vai ter a boca, né? Tem tanta gente fala assim comigo, eu tenho medo de haver possessão. O inimigo hoje está atuando, gente, não é mais como antigamente. Eu já ouvi relatos de pastores falar que antigamente, né, havia coisas na igreja que as pessoas ficavam com medo. Hoje ele está atuando na nossa mente. Muito ataques na mente, vindo como algo opressor mesmo, para te deixar paralisada, para te deixar ali sem ação, sem mover. Por exemplo, eu acordei e não quero orar. Tem dia que eu acordo e não quero orar de forma alguma, de jeito nenhum. Eu ainda penso assim, tem quantas pessoas falam assim, eu não vou orar, não quero nem orar. Então você vai, não é porque você quer ou você está sentindo. Você vai porque você precisa. Nós vamos porque nós precisamos. Nós vamos porque a nossa dependência está no Senhor, é no Senhor. Amém, Jesus. Inclusive, gente, tudo isso que eu estou trazendo aqui para vocês está aqui, ó, na apostila 1 e 2 da Escola de Intercessão. Então, eu creio nisso, eu vivo isso e eu trabalho com isso. E é libertador e é o que Jesus está fazendo na minha vida e na minha casa. Para vocês saberem mais, estudem mais, busquem mais, está tudo na palavra. Eu fiz questão de trazer aqui os versículos, o Senhor me trouxe isso, traz os versículos, porque tem pessoas que não creem, traga os versículos. E aí o que é libertação? É ficarmos livres de calabouços e correntes que nos aprisionam muitas vezes na mente, é tudo aqui. As pessoas... Hoje o campo de guerra, né, é ideológico, né? Nós estamos vivendo, na verdade, nossos filhos estão vivendo uma guerra ideológica. Exatamente. No campo das ideias, né? Como consigo essas apostilas? Essas apostilas, quando você faz o curso de intercessão, você tem vários, né? Tem o Rema, a escola de intercessão é da pastora Zenete. Pastora Zenete Rodrigues, o ministério dela é Cura e Libertação e eu trabalho lá, eu atendo lá como voluntária em um dos programas, que são 6 dias, o Renovo. Então, o que eu trouxe aqui para vocês, um conceito de libertação, para tirar aquela crença de que libertação é possessão demoníaca. Não, libertação é as pessoas, quando nós ficamos livres de calabouços e correntes que nos aprisionam. Porque nós fomos chamados para a liberdade. Então, se existe uma área da nossa vida que não estamos vivendo a plenitude da liberdade em Cristo, nós precisamos ser livres nessa área. Salmo 146. Tem muita gente perguntando assim, quando eu aceito Jesus, já é quebrada essa herança? Muitas sim. Muitas sim. Algumas você vai precisar renunciar, que foi o que a Flávia fez ontem. A Flávia tem Jesus, aceitou Jesus. Ontem o Espírito Santo testificou nela, renuncia. Salmo 147 fala assim, tira a minha alma do cárcere, para que eu possa te adorar. Então, tirar a alma do cárcere para que eu possa te adorar. E o que é a alma? A alma são sentimentos, emoções, vontades. Né? A mente. Sentimentos, emoções e vontades. E eu até notei aqui, ó, libertação nos ensinar pela palavra a vivermos fora das cadeias, cativeiros e prisões da nossa alma. Sentimentos, emoções ali aprisionados, precisamos ser livres em Cristo Jesus. E é através de um processo. Não é... E muitas vezes aceitamos Jesus e tem áreas que nós não apresentamos para ele nos libertar. Isso. Né? Exatamente. Porque, por exemplo, eu sou uma mulher que viveu a vida na igreja, né? Foi para a igreja desde pequenininha, mas
eu vivia num cativeiro de emoções. Esse também é um tipo de cativeiro, Muito, né? é um fortíssimo. É fortíssimo. E o Senhor, ele não invade a sua vida, ele não invade as áreas. Tem áreas que nós escondemos para nos proteger, mas não é assim, nós não escondemos conscientemente. Nós escondemos inconscientemente, porque aquela área é como uma proteção para nós, né? Depois de muito tempo eu fui entender que eu depositava a minha confiança na questão financeira. Quando eu deposito a minha confiança numa estabilidade financeira, numa questão financeira, numa independência financeira, eu estou dizendo que o dinheiro é o meu Deus. Só que a gente não percebe isso, Exatamente. né? Então são coisas que Deus vem trabalhando em nós, e Deus é tão lindo que Ele vai trabalhando aos poucos, sem nos ferir, sem nos machucar. Ele vai trabalhando à medida que a gente vai abrindo. Mas quando você abre a sua boca e pede para Jesus trabalhar nas suas áreas mais profundas, e você pode falar: Senhor, é naquelas que eu nem conheço, naquelas que estão ocultos, naqueles sentimentos dentro de mim, que nem eu sei por que eu ajo daquela maneira. O Senhor me perdoa, e o Senhor começa a agir em mim nessa questão específica, nessa área específica. Tá vendo como é que não falta coisa para a gente pedir para Jesus, né? E daí, uma coisa interessante, o nosso tempo aqui já acabou, mas vamos só concluir aqui. Eu acho que vai te levando também ao nível de maturidade espiritual, onde você vai tirando você do centro da oração e vai colocando Jesus, né? Antes as minhas orações eram: Senhor, eu não aguento mais. Era aquela oração muro de lamentação. O Senhor aceita essa oração? Lógico que Ele aceita, porque Ele sabe da sua dor, Ele conhece a sua dor. Mas hoje, como é que eu oro? Senhor, eu quero orar aquilo que está no teu coração. Faz e não permita que eu ore coisas que são para mim. Eu quero coisas que são para o Senhor. Então eu tiro o meu eu, o meu ego do centro e levo para a vontade do Senhor, né? Então, assim, eu estou pedindo por aquilo, mas eu estou pedindo de acordo com a vontade de Deus. Senhor, eu tenho essa dificuldade. Então, Senhor, traz ao meu coração a firmeza, né? Para que eu tome as decisões corretas. Então, Ele passa a ser o centro da oração. Exatamente. E a libertação, algo que só para a gente ir finalizando, ela é um processo. Não é do dia para a noite que você vai que aquilo ali vai ser resolvido. É um processo. A palavra fala que existem castes que são através de jejum, oração e jejum. Algumas coisas vão ser jejum que o Senhor vai pedir de você, renúncias, orações que o Senhor vai pedir para você declarar algumas coisas. Então é um processo que leva tempo, santificação, quebrantamento e arrependimento. A santificação, gente, não é que eu não tenho pecado, mas a santificação é você estar santificada mesmo. Deus vai tirando algumas coisas e mostrando aonde você não deve ir mais, aonde você não deve sentar mais. Até as mesas que a gente senta, o Senhor começa a escolher, não é, Flávio? Até onde a gente deixa de ir, o Senhor sinaliza: você não vai ali mais, ali não faz mais parte para você. No momento certo, o Senhor vai te levar lá de volta, talvez, porque quando você estiver ali no seu processo curada, restaurada, você estará pronta para estar ali naquele lugar. E em alguns momentos, em alguns lugares, nunca mais mesmo. O Senhor vai te retirando desses lugares. A libertação, ela vem pela palavra de Deus. A palavra diz: conhecereis a verdade vos libertará. Né? Salmo 19:7. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. A libertação aqui que eu falei tem a ver com as nossas emoções, sentimentos, emoções, vontades, a alma. A lei do Senhor é perfeita e restaura essa alma. E qual é a lei do Senhor? É a palavra de Deus, os mandamentos, decretos, a palavra, estar em obediência à palavra. Nós precisamos conhecer a palavra e viver a palavra. Conhecer, até Satanás conhece. Muito, mais do que nós. Só que ele não vive. Então, você precisa conhecer e viver. Se não vivermos, não adianta. Se a gente não viver, vai ser mero estudo, mero conhecimento. Então você precisa realmente viver. E uma dica que eu quero deixar aqui, que eu vejo que acontece demais, é
Não entramos em todas as batalhas. Há guerras que não somos nossas. Às vezes sua vizinha, sua amiga, sabe que você é uma mulher de Deus, uma mulher de oração, ela vai falar, ora por isso, isso, minha filha é isso, minha filha... Olha, deixa eu te falar, o Senhor talvez não quer que você ore por isso. Então, o Senhor, ele sinaliza algumas guerras que não são nossas. Então, esteja atenta a isso também. Sempre que você for orar por alguém, sempre que você for fazer a visita na casa de alguém, sempre que você, né, for levantado para alguma coisa, declara o Salmo 91 antes, em primeira pessoa, com o seu nome e o nome de todos da sua casa. Eu tenho o Salmo 91 em primeira pessoa. Depois, se vocês quiserem, se você quiser, Flávia, eu passo para você, passar para elas. O Salmo 91 eu declaro sempre que eu vou sair de casa. Quando meus meninos estão indo para a escola, eu estou aqui declarando. Um dia a Vitória falou assim, mãe, mas você nem terminou? Eu falei, estou terminando, pode ir, porque isso aqui é espiritual. Aonde você for, o Senhor está aí. Então, e sempre que você orar por alguém, sempre que você orou por alguém, é algo que eu aprendi, que eu faço com muito temor, ore retirando-se daquele lugar. E ore retirando todo este laço de guerra. Tudo aquilo que fica para trás, que não é seu, que não pertence a você. E sempre orar para que o Senhor mostre aquilo que está em oculto em você, no seu coração. Feche as brechas. Algumas, talvez você nem sabe ainda que estão abertas. O Senhor vai te mostrar. E finalizando, primeiro você. Primeiro em você, primeiro em mim. Depois na nossa casa. Depois de ser toda a nossa casa, os nossos filhos, nosso marido, lá fora. Depois lá fora. Né? E, como eu disse no início, muitas vezes a libertação será entre você e o Senhor Jesus, lá no seu secreto, você e ele, e muitas você nem vai saber o que aconteceu, você nem vai saber que houve, você nem vai saber naquele momento ali que havia algo que o Senhor te libertou de alguma coisa. Porque, meninas, nós estamos em guerra, estamos vivendo um período ainda maior em guerra que, ó, na nossa mente. E o que Deus me mostrou? Algumas não sabem que estão em guerras, outras não sabem que estão, e algumas conhecem, entendem e combatem. A minoria conhece, entende e combate. E a minha pergunta é, qual delas é você? Qual delas? Esse vai ser um tema de uma próxima live minha. Lu, são tantas dúvidas, são tantos questionamentos aqui. A gente vai ter outras oportunidades, né, para fazer isso, para ajudar as meninas. Vai acompanhando o trabalho da Lu, vai acompanhando o meu trabalho, esse desafio Mulheres que Vencem. Tem muito sobre batalha espiritual, tem muito sobre posicionamento, sobre obediência, né? E vamos crescendo juntas. Não dá pra gente numa live responder tudo. Vou fazer o post do brinquedo. Deixa eu só tirar aqui, desativar os comentários. Meninas, tirem uma foto aí minha e da Lu. Amém. Vai até tirar o óculos, Lu. Deixa eu pegar minha Bíblia. Essa aqui, gente, é a nossa espada. Vencemos aqui, ó. Ó, todo mundo pergunta aqui, a que eu uso é a Bíblia de Estudos Joyce Meyer. Vamos lá, meninas, tirem aí a foto. Vou ficar calada um minuto. Meninas, marquem a Lu, me marquem aí nessa live. Eu vou salvar agora no IGTV. Pode compartilhar à vontade essa live. Eu creio assim que teve muitas chaves, tiveram chaves para mim mesma. Porque a gente está sempre aprendendo, né, Lu? A gente vai dar a palavra, mas a gente recebe tanto e aprende tanto. E eu quero te agradecer por esse coração maravilhoso que você tem de vir aqui nos ensinar também o que você sabe. E agradecer a Deus, né, pelas nossas famílias, pedir proteção, pedir que Ele venha restaurar os nossos lares. Muitas mulheres aqui, né, somos quase deu 800 mulheres na live. Amém. Que cada uma aqui tenha recebido uma porção do Senhor para gerar transformação, arrependimento, confissão de pecados dentro da sua casa, que Ele possa começar uma nova história na sua vida a partir desse momento aqui. Em nome de então, Jesus. Lu, fica com Deus. Beijo para você, beijo. Viu? Obrigada por ter ficado comigo até agora, viu? Um beijo, meninas. Beijo.